estarmos aqui reunidos. Obrigado. Muito bom estarmos aqui reunidos. Quero te convidar para um momento de oração neste momento, mas eu quero pedir para você fazer uma oração diferente. A gente vai ter um tempinho aqui curto, mas bem importante. E eu gostaria que nesse momento de oração, você orasse por alguém que não tivesse vínculo a você. Então não vale orar pelos seus filhos, pelo seu esposo. Vocês estão me ouvindo bem? Não? Sumiu aqui para mim. E para eles também. Ah, voltou. Obrigado. Eu quero te estimular a orar neste momento por alguém cuja transformação não vai te afetar diretamente. Então você vai orar aí por alguém do seu condomínio, por alguém do seu trabalho, mas em especial por alguém que te fez mal. Alguém que de alguma forma você tem repulsa. Alguém que você gostaria de fazer aquela oração do Senhor, abençoe e leva, sabe? Então, eu quero te convidar nesse momento a orar por essa pessoa. Então, se você não tem ninguém à mente, meu irmão, minha irmã, você é muito santo. Mas como eu acredito que a maioria de nós, mesmo os mais novos, já tem alguém assim, aquele amiguinho da escola, então eu quero te convidar a esse tempo de oração. E você vai orar por aquela pessoa e pedir para que o Espírito Santo coloque palavras na sua boca, orando, intercedendo para que o Senhor alcance, derrame coisas lindas, preciosas sobre a vida dessa pessoa. Vamos ter um tempo, irmãos, silenciosos de oração? Senhor Jesus, nós te louvamos nesta manhã, porque o Senhor é bom, porque o Senhor escolheu nos amar apesar de nós. E é a tua santa presença que nos atrai até este lugar. Obrigado por isso, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua morte na cruz, obrigado porque o Senhor se fez homem, morreu, sofreu no nosso lugar, para que fôssemos reconciliados contigo. E hoje, Senhor, queremos ser agentes de reconciliação nesse mundo. A começar com esse momento onde pegamos pessoas que são indiferentes a nós ou que de alguma forma nos distrataram, nos fizeram mal, criaram feridas em nós. E pegamos essas pessoas e queremos apresentar em oração diante do Senhor e dizer: Jesus, cuida, restaura, salva, resgata, transforma. Porque é assim que o Senhor fez e é assim que o Senhor nos ensina a fazer. Temos tido esse tempo aqui de reunião, as manhãs de domingo, falando daquilo que é essencial na nossa fé. E uma das características, Senhor, daquilo que é essencial na nossa fé é que a nossa fé transforma as nossas vidas e transforma a vida daqueles que estão à nossa volta, inclusive daqueles que nos perseguiram. Então, que essa manhã seja uma manhã de transformação, de salvação, de cura, de restauração de vínculos, pessoas que estavam sem se falar, talvez há anos, voltem a algum tipo de vínculo, algum tipo de cura, algum tipo de contato. Perdão seja liberado aqui nessa manhã, para a glória do teu nome, Senhor. Sem ti, Jesus, nada podemos fazer. Então, fala o nosso coração aqui durante o compartilhar da tua palavra e tudo que está acontecendo já aqui nesse culto. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 7, no verso 36, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36. Assim diz a palavra do Senhor. Um dos fariseus pediu a Jesus que fosse almoçar em sua casa, e Jesus aceitou o convite. Quando eles se acomodaram para comer, uma mulher, prostituta,
soube que ele estava lá e trouxe um delicado frasco de alabastro com um perfume caro. Ela se ajoelhou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, até que os pés dele ficaram molhados com as lágrimas dela. Depois, ela os enxugou com os cabelos e os beijou, derramando um perfume sobre eles. Quando o dono da casa, que era fariseu, viu o que estava acontecendo e quem era a mulher, disse consigo mesmo: isso prova que Jesus não é um profeta, porque se fosse, ele saberia quem está tocando nele e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus falou ao fariseu: Simão, tenho algo para dizer-lhe. Pois não, mestre, respondeu Simão, diga. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Porém, nenhum dos 2 podia pagar-lhe. Então, ele generosamente perdoou a dívida de ambos. Qual você pensa que o amará mais depois disto? Suponho que aquela pessoa a quem foi perdoada a dívida maior, respondeu Simão. Você está certo, concordou Jesus. Então ele se voltou para a mulher e disse a Simão: olhe, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não se deu ao trabalho de me oferecer água para lavar a poeira dos pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você deixou de me dar o costumeiro beijo de saudação. Porém, ela beijou meus pés diversas vezes, desde a hora em que eu entrei aqui. Você se esqueceu da cortesia comum de colocar óleo em minha cabeça. Porém, ela me cobriu os pés com um perfume raro. Portanto, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, pois ela me amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ele disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Então, os homens que estavam à mesa disseram consigo mesmos: quem este homem pensa que é, andando por aí a perdoar pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Irmãos, a gente tem gastado os últimos domingos aqui discutindo sobre o que é essencial, sobre o que de fato importa. Num mundo de tanta informação, inclusive sobre a fé cristã, já que estamos em um país cristão, essa pergunta, o que de fato importa daquilo que a gente crê? E quando eu olho para essa passagem, muitas coisas me marcam nela e eu quero meditar com você aqui essa manhã. Mas se você se perder ao longo da mensagem, não prestar atenção em mais nada do que eu falar aqui, eu sei que isso pode acontecer, eu gostaria que você saísse daqui com uma mensagem no seu coração. Que Jesus chama você a um tipo de fé que transforma tudo o que você é e faz, que muda a sua história. E, por consequência, transforma a vida de quem está perto de você. Tá? Essa é a mensagem central do que eu quero compartilhar com você aqui essa manhã. Mas eu quero começar meditando sobre quem é o escritor desse evangelho. Porque se a gente não entende quem é o escritor, a gente pode facilmente entender a mensagem de forma equivocada. Quem é a pessoa que está escrevendo para a gente é Lucas. Quem é Lucas? Lucas é um médico gentil, provavelmente da região ali de Antioquia, atual Síria hoje, que ele vai ser alcançado por tudo aquilo, por essa expansão do evangelho. E quando Lucas está escrevendo essa carta aqui, que não se sabe exatamente uma data, mas se acredita que foi na segunda metade do primeiro século, provavelmente por volta do ano 80, 90 da era cristã. Ou seja, Jerusalém já tinha sido destruída, que foi por volta do ano 70 pelo general Tito. Então, esse homem está escrevendo uma carta para quem? Para as comunidades cristãs espalhadas pelo vasto Império Romano. E Lucas aqui provavelmente tem uma preocupação quando ele escreve essa carta. Que é, no primeiro momento, quando a fé cristã chega em Jerusalém, o que vai acontecer ali? Uma forte resistência dos judeus. Inclusive, capitaneada pelo próprio Saulo, depois Paulo e o apóstolo, que vai virar um grande mensageiro. Mas ali, naquele primeiro momento, a fé cristã ela ganha uma forte resistência. Só que, num segundo momento, aquele movimento ele era tão poderoso, curas, milagres, transformação, palavra de vida, famílias sendo restauradas, coisas grandes e maravilhosas acontecendo,
que os judeus também começam a se converter, e dentre eles muitos fariseus e outros grupos políticos ali naquele contexto de Israel e judeus espalhados, eles começam a ter a querer levar o judaísmo para dentro da fé cristã. Então eles começam a querer pegar aqueles conceitos que eles aprenderam da lei mosaica e aplicar aquilo para os gentios. E Lucas, ele está acompanhando tudo isso, porque ele também vai ser o escritor de Atos. E se a gente juntar Lucas, o Evangelho de Lucas e o Evangelho e a carta de Atos, juntar esses dois, a gente tem praticamente um pouco mais de 25% do Novo Testamento. Ou seja, a gente está falando de alguém que é muito relevante para a nossa fé. E Lucas, ele é um cara detalhista, e na medida que ele está escrevendo, ele tem uma preocupação muito grande, que é mostrar que Jesus é para todo mundo. Que Jesus, ele é o Salvador não apenas do povo judeu, mas de todo aquele que confessa, de todo aquele que crê que de fato ele é o Senhor e Salvador. Então, muitos dos testemunhos e relatos que a gente vai achar na carta de Lucas, nós não vamos, no Evangelho de Lucas, nós não vamos achar, por exemplo, nos outros. Jesus com 12 anos no templo, o rico e Lázaro, essa própria passagem de Lucas 7 que a gente acabou de ler, o filho pródigo, várias passagens a gente só encontra relatada no livro de Lucas. E ele vai escrever para Teófilo. Não se sabe se Teófilo de fato era uma pessoa ou se Teófilo, que significa amigo de Deus, era uma maneira, já que a igreja era fortemente perseguida pelo Império Romano, dele escrever para toda aquela comunidade. Mas o fato é que ele tem uma preocupação. Jesus veio para todos aqueles que creem. Como vai dizer o apóstolo João no seu evangelho, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você crê, essa passagem é para você, e nada pode te separar do amor desse Deus. Nada, ninguém, nenhuma visão, nenhuma política, nada pode te impedir de ouvir e ser atraído pela voz desse Deus que se revelou perfeitamente, plenamente em Cristo Jesus. Então, é dentro desse contexto que essa passagem está imersa. Irmãos, e a primeira coisa que a gente precisa entender desse texto é que muitas vezes, assim como o fariseu, tem três pessoas que são muito importantes aqui. Jesus, o fariseu e a mulher, que a gente não sabe exatamente o nome. O Dr. Russell Shedd, ele acredita que essa mulher é a mesma de João 8, mas é só uma teoria, já que a palavra não é clara nesse sentido. Aquela mulher lá que queriam apedrejar, e Jesus, aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra, o Dr. Russell Shedd acredita que essa mulher é a mesma. Mas o ponto é que nós temos três pessoas aqui. Primeiro, um fariseu. E esse fariseu, ele é alguém que ele tem o pleno domínio da fé. Na mente dele, ele sabe como é que Deus é, ele sabe como é que Deus pensa, ele sabe como é que Deus age. E porque ele tem o domínio do divino, tudo tem que ser do jeito dele. Tudo que fugir ao script daquilo que está no consciente dele, na razão dele, na lógica dele, não serve. E provavelmente quando ele chamou Jesus para a casa dele, ele estava querendo entender qual era de Jesus. Quem é esse homem aí? Será que ele é Deus mesmo? Será que ele é profeta? Como ele disse no próprio pensamento, Jesus também lia pensamento, ele dizia, se esse homem fosse profeta, ou seja, provavelmente no coração dele, ele nem cogitava de Jesus ser o Messias. E meus irmãos, como eu me identifico com esse fariseu? Eu não sei você, mas eu me identifico. Quantas vezes eu acho que eu tenho o domínio da fé, o domínio de Deus? Que quem não crê na Bíblia do jeito que eu creio, então não é crente. Que quem não pensa do jeito que eu penso, então não serve. Quanta gente, meus irmãos, a gente não está afastando de Jesus pela nossa maneira de agir, de pensar, de julgar, pela nossa postura. Quanta gente que se dependesse da gente nunca pisaria numa igreja e que justamente por isso não vai pisar na nossa casa. Mas que se dependesse de Jesus, ele seria amigo. Ele chamaria para perto para jogar uma bola, fazer um churrasco, dar um mergulho na praia, bater um papo legal. Quanta gente.
Sabe, irmãos, eu vivi uma experiência muito curiosa esses dias. Há uns anos atrás, aconteceu uma situação com uma pessoa, que não vem aqui o caso de detalhes, e era uma pessoa que eu sabia que ela não gostava de mim, não me tratava bem, não me tratava com gentileza. Sabe aquele ambiente onde você chega nitidamente e sente que a pessoa faz questão de fazer pouco caso da sua companhia? Era o meu caso. E aconteceu uma situação de escândalo daquela pessoa público, e aquela pessoa ficou numa situação muito ruim. E Deus falou comigo, irmãos, eu tenho certeza, procura essa pessoa. Ela está precisando de ajuda. Irmãos, eu não procurei. E Deus, ele continuou insistindo comigo por semanas. Procura essa pessoa, liga para ela, manda uma mensagem. Falei, Deus, Senhor, de verdade, me perdoa, mas eu não vou fazer. Irmãos, não fiz. 11 anos se passaram. Essa história que eu estou contando tem 11 anos. E recentemente eu tive a oportunidade de encontrar com essa pessoa num evento aleatório. E papo vem, papo vai. A gente entrou nesse timing aí da onde a nossa história tinha parado e a gente continuou a conversa dali. E ele me relatou tudo o que tinha acontecido na história dele, inúmeros detalhes dos quais eu não fazia a mínima ideia. Mas eu tinha tido uma mão extremamente pesada sobre ela. Eu tinha tido um juízo muito duro. E quando ele foi me contando ali o que tinha acontecido, irmãos, só me veio constrangimento ao coração. Falei, Senhor, eu chorei com a pessoa, ela chorou comigo, pedi perdão, ela me pediu perdão também, porque de fato ela me destratava. Eu falei, Senhor, você quis me dar uma oportunidade de eu me reconciliar. Deus quis me dar uma oportunidade de eu me curar e curar aquela pessoa, e eu não aceitei. O meu coração estava muito duro. Irmãos, quantas vezes o nosso coração, como desse fariseu, está duro. E eu falo, eu não me reconcilio, eu não falo, eu viro a cara, eu não perdoo. Porque não foi do meu jeito, não é o que eu quero, não me tratou da maneira que eu esperava, não atendeu as minhas expectativas. Então agora não é mais meu irmão, não vai para a mesma eternidade que eu. Como disse o Zé a última vez que ele veio aqui, eu gostei muito. Quem tem Deus por pai não escolhe irmão. Não escolhe. E ali naquele ambiente, eu falei, Senhor, quanto farisaísmo, quanto legalismo, quanto pecado. Mesmo eu buscando o Senhor, mesmo eu orando, jejuando, fazendo vigília, Senhor, me perdoa. Eu não dei continuidade ao amor, ao fluxo da graça de Deus, eu parei em mim. Irmãos, e se tem uma coisa essencial da nossa fé, é que ela não para na gente. Meu irmão, se a tua fé ela só serve para a tua casa, para a tua família, para o teu dinheiro, e não passa por você para chegar no outro, meu irmão, você está crendo no Jesus errado. Você está cultuando Deus errado, porque o nosso Deus, ele superabunda, ele transborda para além da gente, não para na gente. Não para em nós. E esse fariseu, ele não consegue entender isso. Porque provavelmente na casa dele, Jesus é só alguém legal, que ele quer inquirir, fazer perguntas, entender. E se ele gostar, ele poder dizer, jantou lá em casa, meu amigo. Mas com quem ele não tem nenhum compromisso de sujeição ao senhorio desse Cristo. E muitas vezes a minha fé e a sua é assim, meu irmão. Muitas vezes. A gente crê, chega aqui, levanta as nossas mãos, adora o Senhor, mas a gente não tem um compromisso de sujeição a esse Deus que é puro amor encarnado, que é pura graça, que é pura bondade. Irmãos, nós somos um povo de coração duro, meus irmãos. Eu vou começar por mim. Como nós precisamos da comunidade, da igreja para buscar o Senhor. E do segundo lado tem essa mulher. Essa mulher que chega na presença de Jesus, entendendo que Ele é Deus, e ela não é nada. Ela não é nada. Que chega na presença de Jesus, entendendo plenamente o senhorio dEle, a grandeza, a beleza que Ele é. E Jesus, entendendo aquela dinâmica que estava acontecendo ali, ele usa isso e graças a Deus por Lucas que registrou isso para a gente. E Jesus conta uma história. Eu amo a capacidade de Jesus contar a história.
Fala, Simão, tem 2 devedores. Um devia 50, o outro devia 500, ou seja, 10 vezes mais. Só que, irmãos, o ponto comum dessa passagem é que nenhum dos 2 podia pagar. Nenhum dos 2 podia pagar. Eu não sei qual é o pecado que para você é abominável, eu não sei qual é o tipo de gente que para você é abominável. Mas, meu irmão, não importa qual o seu pecado, você também não pode pagar. Essa é a graça que nós cremos, essa é a graça que nós dizemos pregar, que nós dizemos acreditar e que nós dizemos que nos alcançou. Que há um pecado que nenhum de nós, não importa. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que a nossa adoração, a nossa entrega, a nossa rendição a Ele é proporcional ao quanto nós nos sentimos perdoados. O quanto nós nos sentimos alcançados por esse amor. As pessoas sempre me perguntam por que eu choro tanto toda vez que eu subo no púlpito. E é sempre assim, não importa se é para louvor, palavra ou para uma oração. Eu sempre choro mesmo. Irmãos, é porque eu sei de onde eu vim. Irmãos, eu sei o quarto escuro que Deus me tirou. Eu estava no pó, eu não era ninguém. Irmãos, eu sei a dor que eu carregava no meu peito. Eu sei os pecados que Deus me perdoou, as maldades que eu cometi e cometo, irmãos. Eu sei de onde Ele me tirou. Então, quando eu tenho que compartilhar em qualquer lugar na igreja, não importa se tem 2 pessoas ou 300, meu irmão, aquilo constrange o meu coração, porque eu não sou nada, eu sou pó, eu fui alcançado pelo favor desse Deus que é puro amor. E volta e meia, Deus tem que falar, Douglas, volta lá atrás e pede perdão, se reconcilia, restaura, conserta. Não dá, meu irmão, para chegar aqui dono da verdade. Não dá para chegar aqui e ter uma fé que ela é só sua, só para você. Só para te fazer mais rico, mais poderoso, mais conquistador, o filho amado de Deus. Não dá. O Francis Chan, um pastor que eu gosto muito, ele conta que teve um tempo que ele reuniu a família dele, eles foram viajar por nações onde a fé cristã é perseguida, a igreja é muito perseguida. E ele conta que um dos encontros mais profundos que ele teve foi quando ele chegou numa reunião de adolescentes, eram muitos adolescentes, num dos países da Ásia. E ele conta dali que foi uma das adorações mais comoventes que ele já viu. E ele perguntou, elas estavam cantando num idioma que ele não entendia, ele pergunta para o tradutor que estava acompanhando, o que elas estão cantando? Que ele me libertou. Falou, pô, mas elas estão cantando tanto assim. E aí o tradutor fala para eles, Francis, elas eram escravas sexuais. E Jesus resgatou essas meninas. Então, elas sabem o que é ser liberta. Então, não dá para cantar de qualquer jeito essa verdade. Elas sabem o que Deus fez na vida delas. Irmãos, o que Jesus fez na sua vida? O que Jesus fez na sua vida? O que Jesus fez na sua história? O quanto esse Jesus te alcançou. Outro dia eu perguntei para um bate-papo com uma pessoa, e a pessoa me contando como é que a família dela se converteu. Hoje eles não estão mais aqui, estão em outro estado, mas papo vem, papo vai. A pessoa falou, olha, a gente se converteu lá na Betânia. Eu falei, é mesmo? Como é que foi isso? Não, minha mãe um dia foi com uma amiga e ficou lá fora. Eu falei, ficou lá fora? O que houve? Não, ela estava fumando, ela era fumante, e o reverendo Antônio Elias passou. Falei, minha filha, você está fazendo o que aqui fora? Não, reverendo, é que eu fumo. Aí fica feio, estou esperando minha amiga, está lá dentro, na hora que acabar o culto a gente vai embora, vai sair daqui, vai fazer um negócio. Falou, não, minha filha, de jeito nenhum. Pode fumar lá dentro. Imagina isso, irmãos. Imaginem essa cena. Pode fumar lá dentro, que se alguém reclamar de que eu sou o pastor dessa igreja, pode falar que eu deixei. Irmãos, aquilo mudou aquela família toda. Irmãos, a nossa fé não é uma fé cartesiana como é a europeia, como é o europeu.
A nossa fé tem anjo, tem milagre, tem ressurreição, tem transformação de vidas, tem cura, tem confissão de pecados, aquelas loucuras que você não imagina. A gente não é aquela historinha da Marvel onde todo mundo é perfeito. Não, meus irmãos, o único perfeito é Jesus. O restante de nós no caminho, todos nós fomos transformados e continuamos sendo transformados. E muitas vezes a forma como Jesus nos alcança é louca e constrange quem vê de fora. Então, queridos, para a gente caminhar para o final, já que a gente ainda tem batismo e recepção de novos membros aqui na igreja, que fé é essa que nos salva? Que fé é essa que Jesus falou para essa mulher, tua fé te salvou? Irmãos, primeira coisa é uma fé que ela entende que ela não tem o controle de Deus, ela não domina a fé. Ela não é dona da fé, ela não é dona da verdade, embora creia na verdade. Ela entende que não dá conta de tudo, que Deus é, pensa, age e faz. E na medida que ela se aproxima desse Deus, que ninguém explica, como diz a música, ela vai sendo constrangida, e na medida que ela é constrangida, ela entende o quanto ela deve, o quanto ela foi amada. E na medida que ela quer fazer parte desse reino, ela entende que ela não tem condição de entrar, a não ser que alguém pague a conta. E só tem um que pode pagar essa conta, esse bilhete que nos dá acesso ao trono da graça. E o nome dele é Jesus. E na medida que ele fala, vem meu filho, vem minha filha, pode entrar. Chega aqui, é teu, isso aqui faz parte da sua vida. Na medida que ele faz isso com a gente, irmãos, é tão constrangedor, é tão impactante que eu falo, isso não pode ficar só em mim, eu tenho que levar para os outros, eu tenho que chamar mais gente, a minha família, os meus amigos, e até aquele cara que eu nem gosto dele, eu tenho que trazer para perto, eu tenho que alcançar, eu preciso falar disso, eu preciso que outros experimentem desse amor, experimentem dessa verdade, experimentem dessa beleza que é Cristo Jesus. Irmãos, na medida que eu vou fazendo isso, a minha fé ela vai me transformando e transformando quem está do meu lado, porque ela não para numa teoria, ela não morre numa ideia, ela não morre num conceito de Deus que é puramente intelectual, mas ela ganha vida na santidade da minha vida. Se essa irmã, que o texto no original não diz se de fato ela era uma prostituta, mas diz que era uma pecadora e provavelmente conhecida da região, talvez uma adúltera, não sei, aquilo que para aquele contexto fosse muito pesado. Mas o fato é que se ela sai dali e volta para a vida dela, para viver do jeito que ela estava, meus irmãos, a fé dela não salvou ela de nada, ela continuou no mesmo lugar. Mas a fé dela faz essa pessoa, como diz Paulo em Efésios 4, o que roubava não roube mais, antes trabalhe para ajudar ao que não tem. O que mentia não minta mais, agora fala a verdade. O que batia na esposa agora não bate mais, ele volta para casa, ele dá carinho, ele dá amor, ele ajuda, ele dá cuidado. E, meu irmão, é muito difícil, minha irmã, ouvir quem gritou com você. Imagina um filho, ouvir o pai que gritou com ele. E, meus irmãos, eu assisti recentemente uma pesquisa do Instituto Barna, pesquisando jovens e adolescentes ao redor do mundo. Você sabia que, para um adolescente criado na igreja, a chance dele ser cristão é de 100% até 15 anos. Quando ele completa 16, se ele não entregou a vida dele para Cristo, se ele não teve uma experiência genuína com o Senhor, diminui para 6% a chance dele ser cristão ao longo da vida dele. Irmãos, de 100 para 6. O poder do testemunho é muito forte, meu irmão. Minha irmã, é muito forte. Como diz Hebreus 12, seguir a paz para com todos e a santificação e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver Deus na sua vida se você não for santo. Os seus filhos não vão te ouvir se você for um ignorante, gritando, brigando com eles. O teu esposo, a tua esposa não vai te ouvir se você não permite que a santidade de Jesus permeie e tome forma através dos seus atos. Essa é a fé que salva, que se mantém no fluxo do amor e do perdão de Deus. Não se exclua dessa graça, meu irmão. Não se exclua dessa graça, porque só quem pode se excluir dela é você mesmo, porque ela está posta para te salvar e para te transformar. Não se exclua dessa e não deixa nascer dentro de você raiz de amargura. Mergulhe, se afunde no amor, na graça, na bondade do nosso Deus. Amém, igreja? Você pode se colocar de pé nesse momento?
Jesus querido, eu oro pelos meus irmãos e amados, pela tua igreja que está aqui, Senhor. É o teu povo, somos o teu povo. Nos ajuda, Senhor, a não perder a 100ª ovelha, a não deixar que ela se vá, porque o nosso testemunho não testificou do Senhor, não revelou Jesus, não revelou a tua bondade, não revelou o teu amor. Mas que a nossa vida encontre em nós, que a tua presença encontre em nós livre acesso para fluir bondade, fluir amor, fluir perdão, fluir misericórdia, paciência. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz e te seguir de todo o coração. E assim como essa mulher de Lucas 7, lembra-nos, Senhor, do quanto fomos perdoados. Lembra-nos, Senhor, que o Senhor nos viu quando ninguém nos assistia e de que o Senhor transformou a nossa vida e quer transformar a de outros através de nós. É o que eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém.